Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, minhas amigas Adriana Souza, Dulce Carmo, aquele abraço para os polos de Canavieira, Eliseu Martins, Oeiras e mais gente que participa dessa aula. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Planejamento da vida profissional, profissões em evidência. Abraço carinhoso também para a minha amiga Michele Ferreira. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, dando continuidade à nossa reflexão sobre o planejamento da vida profissional. Hoje vamos conversar sobre as profissões que estão em alta no Brasil e no mundo, neste terceiro milênio, nesse século 21. Nosso objetivo é analisar as possibilidades de atuação profissional ofertadas pelo mundo do trabalho, destacando as profissões mais em evidência na contemporaneidade, e comparar diferentes profissões a partir de algumas variáveis, como criatividade, praticidade, rotina, grau de desafio e remuneração. Turma, uma palavra-chave para o mundo do trabalho no século 21, ano 2022 e próximos anos é automação. Sobre isso conversamos em aulas anteriores. As máquinas, os robôs, estão conseguindo realizar as mesmas tarefas que os seres humanos com mais produtividade, menos custo, mais eficiência e com chance quase zero de falhas, porque todo erro, toda falha é prejuízo na produção. Então, nessa aula de hoje, vamos conversar sobre essas profissões que estão em alta, sabendo que boa parte delas está ligada à tecnologia, ao mundo digital, à automação do trabalho. Bom, para recordarmos bem, essa aqui são os estágios, as etapas da carreira profissional, para recordarmos que nós estamos na segunda etapa, a etapa da educação. Essa etapa vai até o fim, a conclusão do seu curso universitário. A primeira etapa foi aquela etapa de fantasia, exploração, conhecimento. Toda semana você queria ter uma profissão diferente, queria ser jogador de futebol numa semana, desenhista na outra semana, bombeiro na outra semana, cantor no outro mês, aquela exploração das possibilidades do mundo que serão filtradas na educação. Quando você concluir essa etapa, essa segunda etapa, a etapa educacional, lembrando que essa etapa educacional ela conclui, mas continua, entendeu bem? Ela conclui, mas claro que você vai se aperfeiçoar
no decorrer da sua vida. Uma graduação, amanhã uma pós, um mestrado, um doutorado, cursos de atualização e aperfeiçoamento. Então, turma, você vai ingressar no mundo profissional, vai concorrer a uma vaga, a um emprego no mercado de trabalho. Se tudo correr bem, será aprovado nesse emprego, vai para a fase 4, em que você vai participar de um treinamento básico na empresa, também uma etapa de socialização, conhecer os seus colegas no ambiente de trabalho. Após esse período, você entra na etapa 5, vai ser admitido como membro da organização, da empresa, carteira assinada, seu trabalho virou emprego e você vai passar por uma fase de estabilização no emprego. Porém, como vocês são muito jovens e a vida é muito dinâmica, não pense que a sua vida terminou quando você assinou a sua carteira de trabalho. Você vai passar, e é bom que passe por uma crise no meio da carreira. 40, 45 anos, era essa mesma carreira que eu gostaria de exercer? Eu queria mesmo ser um assistente social, eu queria ser um psicólogo, de fato, um engenheiro. Então você vai avaliar na sua meia-idade, avaliar a sua carreira profissional, as suas escolhas feitas na juventude. E essa etapa é fundamental, porque é a etapa do amadurecimento, de fato, da tua vida, para entrar na fase 8, que pode ser uma fase de avanço. Não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ser psicólogo e serei psicólogo. Sim, é a carreira de professor com a qual mais me identifico. É a carreira de advogado e assim por diante. Ou você passar por um processo de recomeço. Eu tenho colegas no canal Educação que são professores e fazem outros cursos, odontologia, direito, que querem recomeçar a sua carreira profissional ou dar uma incrementada, não é? Uma impulsionada, digamos até mesmo em termos financeiros. E depois você passa por um novo processo de estabilização. E nessa estabilização, nesse voo comercial, depois que o avião atinge uma altura, ele vai aquele voo comercial, voo solo, acho que é esse o nome. Você vai assim até o momento em que você vai se desligar da empresa, do mercado de trabalho e atingirá a aposentadoria, que não pode ser encarada como o fim da vida, mas como um novo começo, um recomeço. E também a aposentadoria, ela é importante para que novos talentos encontrem espaço para ingressar no mercado de trabalho. Olha só, não é? Felipe H, Michele Ferreira, Dulce Carmo, Adriana Souza, os E é por isso que hoje vou dar minha contribuição nessa reflexão, apontando profissões que estão em alta. Turma, eu pesquisei 2 fontes confiáveis e com base nessa pesquisa, eu reservei algumas profissões. São muitas profissões que estão em alta, em evidência, e são muitos os órgãos que fazem esse levantamento. Eu, para minha pesquisa, utilizei 2, o LinkedIn e a PageGroup, mas há outros órgãos,
outras instituições, como mostrarei nas próximas aulas, que fazem levantamentos semelhantes. LinkedIn é uma rede social de negócios utilizada por profissionais. O intuito dessa rede é apresentar as suas aptidões para o mercado de trabalho. Você coloca, né, no seu perfil, você coloca suas aptidões, suas qualificações para o mercado de trabalho. A partir da demanda, certo, do conteúdo que é investido nessa rede social, a empresa fez uma lista de empregos em alta em 2022, apontando 25 cargos. Desses cargos eu fiz alguns recortes para mostrar para vocês. É para ajudá-los a refletir, tá bom? Outros fatores também entram, como vimos na aula anterior, a disciplina que você mais gosta na escola, certo? Qual área de conhecimento ela pertence, na tua região, na cidade onde você mora, qual é o setor da economia que é mais desenvolvido, é o primário, é o secundário, é o terciário, quais são as faculdades que estão à disposição de você, próximas, para que elas possuem o curso da sua preferência, você vai ter que mudar, e assim por diante. É muita coisa para se pensar. Hoje, eu vou focar só essas profissões que estão em evidência. Em próximas aulas, eu vou mostrar os cursos que estão em evidência no Brasil, na UESP, na UFP, com notas de corte também, tá bom? Nessa aula, profissões, LinkedIn. Essa lista contém algumas dicas sobre o rumo que a força de trabalho está tomando e onde estão as oportunidades de longo prazo. Então, são oportunidades que vão surgir a longo prazo e vocês, como jovens, precisam estar com a anteninha girando. Para onde está girando o mundo? Estou indo junto, percebeu? Tá bom? E as oportunidades, né? Seja para você mudar de carreira, retornar ao mercado de trabalho ou investir em competências que vão prepará-lo para o futuro. Essa é a primeira fonte. A segunda fonte é PageGroup. É um levantamento anual feito por consultores dessas empresas que formam esse grupo, está bem? A pesquisa indica o seguinte, olha só o que essa pesquisa indica, que cargos ligados à transformação digital. É importante no teu currículo você destacar que tem conhecimentos de informática. Pacote Office e internet. É obrigatório esse item no currículo. Numa próxima aula vamos aprender a elaborar um currículo, está bem? E esse detalhe é importantíssimo, tá bom? Conhecimento do pacote Office. O que é Office? Word, Excel, PowerPoint e também internet, sabe? Né? Pesquisar na internet, navegar por páginas, utilizar recursos, programas, aplicativos, tá bom? A transformação digital não é mais um diferencial, é uma obrigação, tá bom? Vamos lá, ó. O comércio eletrônico, com a pandemia, as pessoas se acostumaram a fazer compras em casa, não vão mais a restaurantes, elas pedem a comida em casa, não vão mais para a lanchonete, compram roupas por páginas eletrônicas de empresas, certo? Frete grátis, produto mais barato, chega rápido, não preciso sair de casa. Então, o comércio eletrônico, ele veio para ficar. Veio para ficar e nós temos que ficar atentos a essa mudança, tá bom? Inovação, desenvolvimento lideram as contratações profissionais nos últimos anos. Essas áreas aqui, de um modo geral, lideram a contratação, embora há profissões que sempre vai ter gente contratada. Por exemplo, pedagogia, professores, assistente social, há uma série de profissões que sempre terão
terão espaço no mercado de trabalho. Também vou apresentar isso para vocês em próximas aulas, tá bom? Essas profissões com mais possibilidade de demanda são de acordo com as análises de mercado e tendências de contratações das empresas, tá bom? Eu vou aqui apresentar algumas profissões, não chegam a 25, é só um pequeno recorte, tá bom? Se você tiver interesse como é que se diz? Tiver interesse nas listas completas, acessem essas páginas, está bem? E vamos começar na área da tecnologia. Uma área que está em alta na atualidade é o recrutador especializado em tecnologia. Também é da área de recursos humanos. Ele é o responsável por buscar, selecionar, agendar entrevistas e ofertar cargos aos candidatos para funções de tecnologia. Então, essa área está em evidência, porque no mercado que cada vez mais ele fica digitalizado, tecnológico, é claro que precisa-se de mão de obra nessa área. E é preciso também de pessoas que saibam recrutar os melhores talentos, os melhores programadores, os melhores editores de vídeo, os melhores desenvolvedores de aplicativo. Então, gente especializada nesse recrutamento, turma, é uma área que está ficando em evidência, tá bom? Ó, setores mais comuns, você pode trabalhar na tecnologia da informação, no recrutamento e nos recursos humanos das empresas. Turma, as cidades com mais contratações, vai haver, certo? Uma repetição dessas cidades aqui, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, porque a pesquisa focou nessas cidades. Mas é claro que você fique atento na sua cidade, nas capitais, Teresina, Fortaleza, São Luís, cidades de médio porte no interior, veja que há demanda também para esses espaços, tá bom? Para esses empregos, tá bem? Fique atento à demanda que há na sua cidade, tá? Bom, um desafio para vocês jovens que vocês encontrarão no mercado de trabalho será o tempo médio de experiência, que sempre vai ser exigido de vocês. Então, essa é a importância do primeiro emprego, é a importância de você ter boas conexões, de você ter pessoas que possam lhe ajudar a abrir portas ao mercado de trabalho, porque o tempo de experiência, ele vai ser um desafio constante para jovens que ingressam no mercado de trabalho. Eu tenho um amigo meu do Rio de Janeiro, carioca, inclusive ele não é carioca, ele era africano, fez a sua faculdade de engenharia elétrica na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente. E ele foi um dos melhores alunos. E ele se qualificou para disputar uma vaga numa grande empresa da área de engenharia elétrica. Só que o recrutador, quando o viu, disse: eu não vou entregar todo o meu sistema eletrônico, minha engenharia elétrica para um rapaz de 23 anos. Percebem? É um desafio que vocês irão encontrar. Então é por isso que quanto mais conexões, mais contatos, para você ingressar no mercado de trabalho, adquirir essa experiência que vai ser solicitada de vocês. No caso, ó, 7 anos de experiência para você ser um profissional reconhecido e bem remunerado nessa profissão, tá? Os principais cargos ocupados antes de ser contratado, você tem que ter uma carreira em recursos humanos, uma carreira como recrutador e uma carreira como assistente administrativo. Então, por exemplo, você está fazendo um curso técnico de assistente administrativo, já pode ser uma porta se abrindo para o recrutador especializado em tecnologia. O mercado, em 2021, contratou mais mulheres para essa função. Olha só, 80% de mulheres e 20% de homens contratados como recrutador especializado em tecnologia. Seguindo adiante, olha só, engenheiro de dados ou engenheira
de dados. É uma profissão também em evidência, em alta. O volume de informações que a internet, que a mídia digital, ela provoca, precisa-se de uma organização desses dados. O engenheiro de dados é um profissional que vai tratar da transformação dos dados brutos de uma empresa em direcionamentos, em deliberações, tá bom? Para entender o que é um engenheiro de dados, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui é um exemplo para a gente entender a importância de organizar os dados. Vamos imaginar que você está organizando uma festa de casamento. E então, você tem na sua mão uma lista de convidados. Só que essa lista, ela está sem ordem nenhuma. Porém, ao lado do nome de cada convidado, tem a informação dele sobre a ligação com os noivos. É meu família, é primo, é colega, é tio, o telefone. Então, qual é o seu trabalho inicial? É organizar esses dados para que você possa organizar a lista e distribuir os convites. Os convites para os pais vão aqui, o convite para os irmãos, para os primos, para os amigos, o convite de que forma vai chegar, digital ou físico, percebe? É a organização de dados que a informática, pelo volume de informações que ela disponibiliza, precisa dessa organização desses dados. Chegam muitos dados numa empresa e você precisa saber organizar esses dados, porque sem organização perde-se tempo, tá bom? Cidades com mais contratações, mais uma vez, acredito que a pesquisa focou nessas cidades, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, mas fique atento na sua cidade de médio, grande ou pequeno porte. Olha só o desafio, queridos, olha e queridas, 9 anos de experiência, tá entendendo? A importância dos contatos e das conexões para ingressar no mercado de trabalho, certo? É um desafio para o jovem o primeiro emprego, tá certo? Divisão por gênero, maior parte das contratações são masculinas e a menor parte são contratações femininas, tá? Para engenheiro ou engenheira de dados. Então, mulheres, olha, uma área que vocês podem ingressar, tá bom? E mudar esse cenário. Mais uma profissão em evidência nessa área de tecnologia. Imagina, comércio eletrônico, volume de dados, páginas da empresa, contas eletrônicas em bancos eletrônicos. Percebe, então? A sua empresa, ela está jogada na nuvem da internet. O seu prédio, o prédio físico da empresa, ele pode ser, né, monitorado, uma segurança física, um vigilante armado, uma vigilância eletrônica, câmeras, mas e quando a sua empresa está na nuvem, na internet, quem vai fazer a segurança? Quem vai garantir a sua conta eletrônica, páginas em redes sociais, lista de contatos e fornecedores? Quem é o especialista em cibersegurança? Além de, claro, da questão dos vírus, dos hackers, não é? As pessoas que invadem páginas de empresas, de órgãos públicos. Então, o especialista em cibersegurança, ele é um vigia dos tempos contemporâneos. Ele é responsável, gente, pela proteção dos arquivos e das redes de uma empresa. Ele que vai instalar, certo, alguns dispositivos para fazer essa segurança, criar planos de segurança e monitoramento de atividades. É uma profissão em alta. E cada vez mais estará em evidência, porque cada vez mais o mundo digital está suplantando o mundo físico. Automação. Não esqueçam dessa palavra automação, tá bom? Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Osasco. Tempo médio, olha só, 12 anos, tá bom? Então, mais uma vez, o fator da experiência, do ingresso no mercado de trabalho, é algo que vocês têm que se preocupar, tá bom?
o diploma de curso superior vai abrir possibilidades, mas muitas vezes a contratação vai depender da sua capacidade de conexões e de contatos e de boas impressões. Lembra do que eu falei em aulas anteriores? Esse seu colega que está aí do seu lado, que você não dá bola, pode ser um futuro empresário, pode ser uma pessoa que no futuro vai lhe dar uma vaga de emprego. Então, deixe boas impressões onde você passa, tá bom? Principais cargos, ó, o analista de cibersegurança, analista de segurança da informação, especialista em segurança da informação. Então, essa área, ela está nessa parte da cibernética, da internet, tá bom? Perdão. Divisão por gênero, maior parte das contratações são masculinas e a menor parte feminina. Aí cabe a você, mulher, né? Você, mulher, você tem aquela história, aquela famosa história, não é? Que uma pessoa ia abrir uma fábrica de sapatos numa cidade e pediu que um sujeito desse uma volta pela cidade, não, que 2 funcionários dessem uma volta na cidade para verificar se aquela cidade realmente precisava de uma fábrica de sapatos. O primeiro era pessimista. Aí ele voltou e disse, olha, ele olhou, andou pela cidade e viu muita gente descalça na cidade, que não usava sapato. Aí esse pessimista voltou e falou para o proprietário da futura fábrica, olha, não adianta o senhor construir uma fábrica de sapatos aqui, porque ninguém usa sapato, não adianta. Mas o segundo, quando voltou, ele veio com outro discurso. Olha, pode abrir a fábrica porque ninguém usa sapato, vamos vender muito sapato. Entenderam? Então, é essa reflexão que eu faço com o público feminino. Você pode olhar aqui para especialista em cibersegurança, ver a quantidade de homens contratados e achar assim, bom, não adianta entrar nessa área porque é uma área masculina. Ou você pensar de uma outra forma, eu vou adentrar porque tem espaço para as mulheres, né, pelo menos igualarem 50-50. Percebe, então? Vai depender da nossa disposição, força de vontade. Mulheres não ficam atrás dos homens em questão de técnica, de conhecimento, não há diferença, tá bom? Certo? Mais uma, da área de tecnologia da informação, ó. O desenvolvedor móvel. Que é desenvolvedor? Desenvolvedor móvel. Ele é o responsável, alunos, por atuar no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas para dispositivos móveis. Olha aqui uma fotografia, ó. Aqui, ó, está desenvolvendo um aplicativo. Esse é o desenvolvedor móvel. Nós temos algumas informações de salários, está bem? Então, aqui, essa informação aqui, ela é uma informação, ela não é absoluta, vai mudar de região para região, de cidade para cidade. Aqui, a empresa que fez a pesquisa deu uma média. De um modo geral, de 6 a 8 mil para quem está iniciando, nível júnior. De 9 a 12 mil mensais para nível pleno. 12 a 18 mil mensais para nível sênior. E até 25 mil reais para especialistas. São os salários que já encontramos nessa área de desenvolvedor móvel. Mas corra antes do tempo, porque o mercado pode ficar saturado e esses valores caírem, tá bom? Motivo para alta. O Brasil, gente, é um dos campeões mundiais de uso de aplicativos. O brasileiro gosta de baixar aplicativo, não é? No seu celular, tudo tem aplicativo para tudo, certo? Então, você vê muita demanda nessa área e as pessoas que são especializadas em desenvolver aplicativos podem ter uma oferta de trabalho considerável, tá bom? Engenheiro de Machine Learning, de máquinas que aprendem. Recordam que eu conversei com vocês sobre a aula de automação? Vocês recordam, queridos alunos, queridas alunas, que há máquinas que já aprendem? Quando eu era mais jovem, na década de 90, meus 20 anos,
a gente escutava uma frase que era a seguinte: computador é burro, só tem memória. Eu cresci escutando essa frase. Computador só tem memória. Ele é burro, não consegue tomar decisões. Hoje, essa frase, descartada, hein? Essa frase está descartada, querido aluno, querida aluna. Nós já temos máquinas que aprendem. Elas aprendem com a experiência. E uma profissão em alta no Brasil e no mundo será a pessoa que vai fazer esse acompanhamento das máquinas que aprendem. Por meio da análise de dados, o engenheiro de máquinas que aprendem, ele vai ensinar os computadores a fazerem o que os seres humanos fazem naturalmente, aprender com a experiência. Quem assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente pensa, quem assistiu, é difícil falar quem assistiu, porque acho que são poucos que têm, né, a coragem que eu tenho de assistir aquele filme. Eu adoro, sou fã, mas as pessoas com meia hora desistem do filme. Mas se você for até o final como eu, que já fui várias vezes, o problema na nave surgiu por um erro de um computador. Então, a mensagem que o filme passa é que as máquinas erram e precisou-se desligar o computador para consertar o erro. Hoje, as máquinas aprendem com seus erros. Elas erram, aprendem com o erro e se aprimoram, está bem? Então, o engenheiro de máquinas que aprendem, ele atua com essas máquinas. Cidades com mais contratação: São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Países: Israel, é um país que investe muito nessa área. Tempo médio de experiência, 4,8 anos. Você tem que ter uma formação em quê? Engenharia de software, cientista de dados, engenheiro de dados. Tá certo? Essa é a formação. Então, você já fica atento se lhe interessa essa área. Mais uma vez, a quantidade de homens, ela é maior do que a quantidade de mulheres em termos de contratação. Cabe a você, se você está vendo o copo meio vazio ou meio cheio. Vai depender de você. Está bom? Vamos seguir adiante. Engenheiro de robótica. Também uma profissão em evidência em alta, não é? Ele projeta e implementa robôs nas indústrias e no mercado. Ele vai projetar robôs que vão atuar nas indústrias. É uma engenharia de ponta, hein? É aquele robô que vai trabalhar na linha de produção de automóveis. É aquele robô que vai realizar tarefas que antes os seres humanos realizavam. Então, olha só, de um certo modo, o robô ocupa a tarefa do ser humano, mas alguém tem que fabricá-lo. Pode ser que daqui a algumas décadas robôs criem robôs. Isso já é possível hoje, pode se intensificar em próximas décadas, né? O engenheiro, ele vai desenvolver robôs automatizados que atuam na indústria, lojas e outros estabelecimentos de serviços, e também são vendidos para uso doméstico. Já temos robôs utilizados em uso doméstico. A Amazon, não é? A Alexa é uma vozinha, mas é um robô que comanda a residências com muitos aparelhos eletrônicos. Então, para engenheiro de robótica, olhe para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Tempo médio de experiência, 6 anos e meio. Desafio para vocês mais jovens, está bom? Contatos, conexões, pontes, engenheiro de software, analista de sistemas, analista de suporte técnico, deve ser a sua formação para você ingressar nessa área muito promissora, tá bom? Divisão por gênero, mais uma vez, homens contratados nessa área em número maior que as mulheres. Mulheres, você escolhe, tá bom? Você escolhe se você vai, certo, ingressar, recomendo que ingresse. Turma, uma outra área em evidência é a área de marketing, está bem? Na área de marketing nós temos muitas ofertas de trabalho
que estão em evidência, em alta. O marketing, não é? A venda da imagem, a venda do produto. E o marketing aqui, ele anda de mãos dadas com a tecnologia, conhecimento sobre internet, redes sociais. Uma profissão em evidência, ó, consultor comercial. Muitas contratações nesta área. Ele é o responsável pelo desenvolvimento de projetos de captação de novos clientes. Por quê? Porque o mercado está muito acirrado, muito disputado, muitas empresas no mesmo ramo. Então, ó, tem que ter alguém, uma inteligência por detrás na empresa que consiga elaborar planos para captar, para conseguir esses clientes, buscar clientes para a minha empresa, fisgar, jogar a rede, trazer e não soltar mais, não é? Então, esse consultor comercial trabalha com essa função, ó. Mapeamento, vai fazer pesquisa de mercado, certo? Definir metas de produção e de vendas, as tendências de consumo, ele vai identificar qual é a tendência de consumo nessa ou naquela região, vai contribuir junto às equipes de marketing e vendas para a criação de novos produtos e serviços, elaborar relatórios técnicos e analíticos. Então, o consultor comercial, ele é, certo, muito importante. Tá bem? Olha, uma observação que eu coloquei aqui é que ele pode ser um cargo temporário. Você pode ser contratado por uma empresa para desenvolver um projeto, mas não necessariamente participar do quadro dessa empresa. Então, o consultor comercial, ele pode tanto ser contratado por uma empresa, como ele pode, certo, atuar em várias empresas, desenvolvendo projetos por meio da sua consultoria, tá bom? Salário está entre 2,5 mil a 8 mil reais, em média, tá bom? Motivo para alta: empresas estão investindo nesse profissional de olho no crescimento econômico pós-pandemia. Professor, mas eu li que o Brasil está em crise econômica. Sim, mas a pandemia, ela agravou a crise. Então, é como se nós estivéssemos aqui com a gravata sufocando e agora a gente está conseguindo afrouxar a gravata. Esse é o crescimento econômico, não é? Nós estamos afrouxando de novo a gravata e recuperando terreno perdido, tá bom? Olha só aqui uma profissão ligada ao marketing e ligada às redes sociais. Olha só, Jack Souza, Adriana Souza, Dulce Carmo, a Michele Ferreira, o Felipe H, o pessoal de Canavieiras, o pessoal de vários povos, Eliseu Martins, Queimada Nova, Lagoinha. Vem comigo, olha só, turma. Gestor de tráfego, não é para trabalhar na rua, né? Não é tráfego de rua, de carros e de ônibus, bicicleta. Não, o tráfego aqui é o tráfego digital, é o tráfego na internet. Olha só o que ele faz. A gestão de tráfego é a estratégia de marketing digital que visa atrair mais visitantes para uma página na internet através da veiculação de anúncios. Então, o gestor de tráfego, ele vai elaborar projetos, está bem, que vão, como você jovem fala, vão bombar uma página na rede. Então, ele sabe como fazer uma página bombar, ter muitos acessos, né? O tráfego ficar mais intenso. São promoções, são anúncios, é o viral, é o clickbait. Ele vai usar de várias técnicas para a sua página, para a sua empresa, bombar, usando um termo que vocês jovens gostam de usar. Ó, ele vai gerar estudos de palavra-chave e de públicos para planejar campanhas, desenvolver planejamento, criação e otimização de campanhas de mídia paga, aqueles comerciais nessa plataforma de vídeo. Às vezes, você está assistindo um vídeo, aí no meio aparece um anúncio. A pessoa que colocou aquele anúncio, ela sabe quais são as páginas, os canais mais visitados, o público desses canais é jovem, é classe média, a frequência com que essa pessoa
ela visita determinadas páginas, ele vai mais para a página de política, ele vai mais para a página esportiva, páginas culturais. Então, a pessoa que faz essa gestão de tráfego, ela analisa tudo isso e vai jogar o anúncio certo na hora certa. É por isso que, perto de meio-dia, você assiste vídeos sobre comida porque você está com fome. Entendeu? Porque é nessa hora que eles sabem que você gosta de lasanha. E vai passar o comercial de lasanha enquanto você está assistindo o vídeo. Não é por acaso, está bom? Cidades com mais contratação, é ciência, tá? Cidade com mais contratação, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. O tempo médio, 5,8 anos. E a divisão continua aquela preferência por homens, um espaço enorme que pode ser ocupado por mulheres, tá bom? Seguindo adiante, uma profissão que está ligada à gestão de tráfego. Olha só, gente, como as profissões mudam. Ó, pesquisador em experiência do usuário. É uma profissão onde está havendo muitas contratações em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, exige experiência média de 8 anos e conhecimentos na área de designer de experiência do usuário, consultor, estrategista, e nessa área as mulheres estão em vantagem, ó, 71,4%. Dos pesquisadores são pesquisadoras em experiência do usuário. Mas, professor, o que é que eles fazem? Olha aqui essa fotografia, ó. Olha aqui. Nossa, nessa postagem aqui, 17 curtiram, mas 26 comentaram. O que fez as pessoas gostarem dessa postagem? O que fez elas comentarem? O que fez ser ignorada? Olha quanta gente compartilhou esse anúncio. É o trabalho do pesquisador em experiência do usuário, né? Descobrir o que o usuário gosta, né? Como ele trafega também, ó. O comportamento real do consumidor por meio de uma série de métodos qualitativos e quantitativos. Pode incluir também entrevistas, pesquisas de mercado, criação e estudo de personas, ou seja, ele pode fazer uma pesquisa digital, contratar uma empresa que faz pesquisa digital para saber o nível de satisfação do cliente com relação ao seu negócio, a sua página, o que você oferece. É uma área que está em alta. Ó, olha a anteninha, ó. Atenção, atenção. Olha para onde o mercado está apontando. Liga a anteninha, tá bom? Vamos lá. Seguindo adiante, ó. Analista de marketing, tá certo? Ele administra o fluxo de produtos, categorização, cadastros, preços, estoques nos canais. Ele gere fluxo, integração de pedidos e o pós-venda. O pós-venda é importante. Não basta apenas você vender o produto. Você tem que saber se a pessoa que comprou gostou do seu produto ou se ela está falando mal de você. O analista de marketing ele vai buscar essas informações. Olha, você vendeu um ventilador dizendo que era silencioso, mas está todo mundo reclamando que ele é barulhento. E as pessoas falam que não vão mais comprar da sua loja. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha, procure na sua equipe técnica o motivo do ventilador fazer barulho e faça um recall, uma chamada dessas pessoas que compraram o ventilador para trocar a peça defeituosa. Mas eu vou perder dinheiro. É melhor perder dinheiro do que perder todo o mercado. Então, o marketing ele vai buscar isso. Você de vez em quando está assistindo TV e você vê lá uma montadora anunciando que vai fazer um recall, né? Um recall. Chamar pessoas que compraram um carro de tal marca para trocar o pneu, trocar alguma coisa que está com defeito, tá bom? Esse pós-venda é importante. O analista de marketing ele vai observar isso também, gerar relatórios, tá certo? Ele é responsável por muita coisa. O salário, ele está variando no mercado entre 3 mil e 9 mil reais. E por que ele está em alta? Porque
há uma crescente procura por produtos digitais. Como fazer acompanhamento de uma venda digital? O analista de marketing ele faz esse acompanhamento, tá bom? E propõe estratégias. Olha, não gasta dinheiro em propaganda no intervalo daquele jornal da TV, não. Pega esse dinheiro e distribui entre 15 e 20 canais do YouTube, que a sua retorno vai ser melhor. Ele vai analisar isso, tá certo? É uma profissão importante no mercado. O analista de marketing digital é basicamente a mesma coisa, tá certo? Tá? O salário entre 6 mil e 12 mil. Então, olha só. Se você tiver conhecimento de internet, ó, o teu salário vai dobrar. Dobrar. Ó. Vai passar, triplicar, né? De 3 mil para 12 mil. Quadriplicar. Nem sei como a tradutora vai conseguir traduzir o quadriplicar. Turma, vendas. Vendas também é uma área que está em alta, tá bom? O representante de desenvolvimento de negócio. Percebem, turma, que hoje em dia há uma preocupação com desenvolvimento, com pós-compra, com acompanhamento, com avaliação, nível de satisfação. Hoje se fala em não comprar um produto, comprar a experiência do produto, não é? Você vai para o jogo... No meu tempo de torcedor de futebol do Ceará, no Castelão, nos anos 90... Você sentava no cimento, aquele cheiro ruim do estádio, certo? Poucos vendedores, comida ruim, tá? O transporte ruim, a experiência terrível. Hoje, você vai para o jogo de futebol, parece estar indo para uma peça de teatro. Tem uma cadeira, o ingresso é personalizado, tem um copo personalizado. Você, né... Se você não quiser ver o jogo, lá no salão do estádio está tendo uma festa com banda. Então, é a experiência. Hoje se fala em experiência de consumo, não mais em consumo, mas a experiência no consumo, né? Ó, membro da equipe de vendas, atrair novas oportunidades de negócio para a empresa, tá? É alguém que vai buscar novas oportunidades, novos negócios. Cidade com contratação: São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Tempo médio, ó, 5,1 anos, 5 anos em média de experiência para ser efetivado nessa função. Principais cargos, o conhecimento que você deve ter, ó, como vendedor, assistente administrativo, especialista em vendas, e é uma profissão que está meio a meio, quase, com leve vantagem para as mulheres. 44% de mulheres, 56% de homens. 45 mulheres, 55 homens. Ó, aqui um representante de desenvolvimento, ó, mostrando dados que podem significar novas oportunidades para a empresa. Seguindo adiante, coordenador de vendas internas. Então, além de ter o olhar externo, o olhar para fora, as empresas têm que ter o olhar hoje, ó, para dentro. Então, o coordenador de vendas internas é fundamental, é um cargo, um emprego em uma profissão em alta no mercado. 2022, tá bom? O cenário pode mudar, mas, ó, na atualidade, segundo as pesquisas da LinkedIn e da Page Group, segundo essas pesquisas, é uma profissão em alta, né? O que é um coordenador de vendas internas? Ó, ele coordena as atividades de vendas internas da empresa, ele orienta, ele controla os vendedores, os representantes, para o cumprimento de metas estabelecidas. Ele também realiza negociações de esclarecimento. Então, ele vai cuidar da equipe de vendas da empresa, para que atinja a meta. Porque quando você vai para a área de vendas, não tem jeito, turma. Você tem metas que deve atingir e a empresa vai lhe cobrar essas metas. E quanto maior a empresa, maiores são as cobranças, tá bom? Cidades que mais contratam: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, mas fique atento com sua cidade, com a região onde você mora, tá bom? Tempo médio, ó, até chegar a ser um coordenador, 9 anos de experiência. Cargos: especialista em vendas, gerente de vendas,
analista de vendas, quase meio a meio, leve vantagem para mulheres, 44 a 56, tá bom? Vocês percebem, alunos jovens que estão me assistindo, né? Olha essa exigência do tempo de experiência. Então, mais uma vez, acho que é a quarta ou quinta vez, conexões, contatos, pontes, desde agora. Desde agora, qualificação também, porque você, para ter experiência, vai precisar ingressar. Para precisar ingressar, vai ter que ter contatos, conexões nas empresas e qualificação. Se você quer, ó, subir na tua carreira profissional, tá bom? Se você quer ir atrás do teu sonho, se você quer ir atrás do teu projeto de vida, tá bom? Vamos lá! Seguindo adiante, turma. Área de finanças. Olha só, gente. Deixa eu ver quantos faltam aqui. Se eu preciso pular algum. Ah, dá tempo. Temos 8 minutos. Vamos lá. Vou só citar aqui, na área de finanças, o líder de crédito e cobrança. Ó, líder de crédito e cobrança. O que é que ele faz? Ó, ele garante o funcionamento do setor de crédito e cobrança, assim como a gestão do time, não é? Então, a questão dos devedores da empresa, certo? Como é que vai fazer essa questão da negociação de dívidas, como vai cobrar judicialmente, etc. Ele está envolvido, tá? É uma profissão delicada, mas que paga bem, ó. 20 mil a 25 mil, mais a variável. As empresas, elas estão reforçando a sua equipe de crédito e cobrança para evitar a inadimplência, certo, de algumas pessoas, tá? Continuando, ó, analista contábil. O bom e velho analista contábil continua em altas, tá bom, gente? Ele vai ser responsável pelo fechamento contábil, análise de balancetes, balanço, o demonstrativo de resultados, índices financeiros, relatório de entrada e saída, relatório de contas, tá bom? É o bom e velho, né, analista contábil, profissão ainda em alta, porque as empresas precisam atender à legislação contábil financeira do Brasil. E as pessoas que entendem disso estudam para isso. O que é um método de partidas dobradas, você sabe? Só quem estuda na área é que sabe, tá bom? Não é só, não pense que uma empresa é só, eu vendi 3 ventilador a 100, entrou 300, aí eu tirei 200 e aí ficou 100. Não é isso não é tão simples não, viu? Dá uma olhada depois aí na internet, um plano de contas para você ver como é muito trabalho e exige alguém que entende do riscado. Quem entende é o analista contábil. Salário, 7 a 9 mil reais, motivo de alta, porque sempre vamos precisar, certo, do analista contábil, tá, para essas questões. Gerente de aquisição de talentos, recursos humanos. Já falei sobre isso no começo da aula, quando eu falei da questão da captação de talentos na área da tecnologia, tá bom? De um modo geral, ó, uma pessoa que sabe recrutar talentos, ele ganha de 15 a 25 mil numa empresa. Ele sabe, né, que qual é a melhor pessoa para o cargo. Ele consegue fazer essa avaliação. Então, esses profissionais são muito valorizados. Por quê? Porque se você souber fazer a contratação certa, você não precisa corrigir lá na frente. Já pensou? Uma empresa contrata a pessoa errada e depois de 3, 4 meses tem que refazer o processo. É muito complicado e dá um prejuízo enorme para a empresa. Então, quem sabe, certo, recrutar talentos está em alta, ó, o recrutador. Quem sabe, né, perceber quais são os talentos que estão à disposição e que são, né, e que pode ser investido. Para encerrar, na área de saúde, nós temos 2 profissões que estão em evidência, tá bom? O analista de farmacovigilância. Que é isso, professor? Daqui a pouco eu vou ver, certo? Vou explicar, perdão. E também, ó,
o enfermeiro intensivista. São duas profissões em alta, ainda mais nesse período da pandemia. Os profissionais de saúde estão, eles estão em alta na confiança e credibilidade das pessoas. Então, é um momento, certo, muito importante na área da saúde, em que, se os profissionais da saúde exigirem, por exemplo, melhores salários, a população vai ficar do lado deles. Por quê? Porque na pandemia tornou-se, configurou-se uma profissão, um serviço essencial e vital para a população. Então, é uma área que está em alta, valorizada, mesmo com algumas derrotas, umas derrotas recentes na questão do piso salarial da enfermagem, mas você percebe, por exemplo, que esse piso foi questionado, mas a sociedade está do lado dos enfermeiros. Por quê? Porque salvaram vidas. Percebe? Então, turma, é uma área em evidência. Analista de farmacovigilância, ele realiza o estudo de casos adversos de pacientes, acompanha o desempenho dos medicamentos e vacinas que já estão no mercado e as ações que são realizadas e compartilhadas pela vigilância sanitária. Ou seja, um medicamento no mercado, uma vacina. Tem casos adversos, uma pessoa tomou uma vacina e ela sentiu tontura ou erupções na pele. Ele vai analisar esses casos e vai dizer se é uma tendência, se é caso isolado que provocou. Imagine só o quanto essas pessoas ficaram em evidência durante a pandemia, naquela busca pela vacina. Salários, 5 a 7 mil reais, motivo de alta, nós já sabemos o porquê, não é? A área de saúde está em alta no mercado hoje, em alta em termos de credibilidade da população, Todo mundo tem um respeito por pessoas dessa área. Enfermeiro intensivista, participam de procedimentos como a reanimação por via de massagem cardiotorácica e a intubação de pacientes que precisam de uma oxigenação extra aos tecidos. É um cargo, gente, com muita responsabilidade e que exige conhecimento de ponta. Cidades que mais contratam: São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Tempo médio de experiência, 6 anos. Olha só o conhecimento: enfermeiro, enfermeiro de emergência, assistente de cuidado com pacientes. E é uma profissão que está sendo, digamos assim, dominada por mulheres. 70% das contratações são femininas. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, é apenas um recorte. É apenas um recorte de tudo que está aí, das transformações do nosso mercado de trabalho. Tarefa de casa: assistir esse documentário Pro Dia Nascer Feliz. E você, nesse documentário, você vai analisar quais profissões que são citadas pelos jovens como projeto de vida. Esse documentário, ele traz a realidade de escolas públicas e particulares do Brasil, em 3 estados, e a gente escuta alguns jovens falando sobre seus sonhos, inquietações e projetos. Vale a pena, ele é curto, tá bom? Tarefa de casa: compare a vida desses jovens à sua própria vida. Quais são seus sonhos, inquietações e projetos? Aqui nossa revisão, certo? Fizemos um levantamento das profissões que estão em evidência, utilizando 2 listas, a lista do LinkedIn e a lista do Page Group, tá bom? Em nossa próxima aula, a gente vai exercitar aqui a escolha da profissão, certo? Como fazer a escolha da profissão com que mais me identifico. Veremos na próxima aula um roteiro que vai nos ajudar e até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve, Felipe, gente, companhia e tchau!